legal o nosso cenário aqui na nossa casa. Você notou? Olha, tem um pilão aqui no fundo, tem aqui o nosso fogão de lenha. Um dia eu vou fazer uma comida aqui para nós, Renata. E tem uma convidada também aqui que é boa de cozinha, eu sei. E estamos juntos nessa tarde, falando sobre um tema muito legal, sobre a sexualidade dentro do casamento. E eu queria aproveitar e agradecer a você, contribuinte da Canção Nova, de nos dar essa oportunidade de trazer uma doutora, como a doutora Elizabeth, com o conhecimento que ela tem, com todo o trabalho que ela faz com a bioética, com o trabalho com a CNBB, que vem falar para nós sobre um tema tão importante, Renata. Mas quem patrocina isso, quem leva esse programa ao ar, é o nosso contribuinte. E nós estamos numa luta muito grande, você é especialista, você é a nossa doutora da alegria aqui. Doutora da alegria. Doutora, eu tenho que respeitar, doutora Renata e doutor Cleto. Você como doutora da alegria, estamos com 68%? 68%. Mês de fevereiro é um mês dificílimo, PVA de janeiro vem arrastando, escola e depois vem as viagens, um mês curto. Isso. Mas temos hoje e amanhã. E aí, o que fazemos? Qual é a doutora da alegria, o seu diagnóstico e o seu tratamento para nós? Eu pego o gancho, então, para dizer que precisamos manter a alegria. Isso. Né? Porque quando a gente mantém a alegria... Mantém o foco e a gente vai em frente. Exato. Até porque a nossa alegria está no Senhor, né? Então, olhando, faltam 32% para que a gente feche a campanha desse mês de fevereiro. A gente fica, humanamente falando, um pouco preocupado, porque são 32%, mas a gente acredita que cada um, dando um pouquinho, né? E não deixando até para amanhã, mas a partir de agora, temos aí as vias online, muitos lugares ainda, os bancos estão abertos, cada um dando um pouquinho, a gente consegue fechar a campanha. Né? Às vezes as pessoas se preocupam, mas eu tenho muito pouco, o que eu tenho não faz muita diferença. O diácono é mais doutor nisso do que eu, né? A gente sabe que aqui na Canção Nova, a palavra de Deus se atualiza todos os dias. Aqui nós vivemos todos os dias, por exemplo, aquela citação onde o menino só tinha 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Ele deu tudo que ele tinha com amor, né? E aí Jesus multiplicou. Então Jesus conta conosco, né? Para que nós possamos dar aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos, e com amor. Aí ele multiplica. Ele só multiplica se nós fazemos a nossa parte. Na Canção Nova não é diferente. Verdade, e a palavra de Deus diz assim, Deus ama quem dá com alegria, né? Sim. E aí ele multiplica mesmo, multiplicou lá, mais de 5 pessoas comeram os pães, os peixinhos lá, porque entregaram. E você testemunha que nós somos feitos desses pãezinhos, os peixinhos chegam pingadinho, mas chega, né, Renata? Chega. A gente sabe, até ao ver o extrato, né, de todas as doações que chegam para a Canção Nova, tem ali doação de R$20, de R$100, mas a grande maioria, né, é de 5, de 10, de 15. Tem gente que chega a doar 10 centavos. E aí você vê, né, assim, falando numa linguagem empresarial, entenda, isso é ilógico. Imagina, 10 centavos, a revista Canção Nova que o sócio recebe, custa em média, para a Fundação João Paulo II, que mantém toda a Canção Nova, custa em média R$5. A pessoa doa R$10. Isso aos olhos humanos, então, é como se desse prejuízo. Mas aí que está, o Evangelho contradiz muitas vezes a lógica. Porque a pessoa deu R$10, é o que ela podia dar, Jesus multiplica, né? Desde o início foi assim aqui na Canção Nova, mais de 30 anos é assim. Nós já sabemos, estamos quase carecas de saber, graças a Deus, que não vai mudar, né? Porque essa é a nossa essência, é o viver de doações, do pouquinho de cada um. E agora, concretamente, para a gente dar uma direção, como é que vai chegar o peixinho e o pãozinho? Concretamente falando agora, é a hora de boleto, é a hora de aposta online, é a hora do como é que chama o boleto? O calendário do bem. Calendário do bem. Como é que agora, concretamente, são 4h10 da tarde? Eu acho que a melhor maneira, nesse exato momento, é você acessar clube.cançãonova.com, né? Principalmente você que não é sócio, ou se é sócio e não tem um boleto, né? Nesse site tem todas as informações para você contribuir através de boleto. Se você não tiver, você pode imprimir um boleto, inclusive quem não é sócio, você estipula o valor. Pede ajuda às crianças, dos filhos lá. Exato. Né? Não sabe fazer. Ou até uma transferência online ali também é possível, né? Qualquer dúvida também você pode ligar no nosso call center. O importante é você ter o seu gesto, a sua atitude. Amanhã tem gente de ir pro banco também. Tem. Amanhã é 29, esse mês, graças a Deus, é 29, né? Esse ano. 29. Então é o tal negócio. Quem ama a Canção Nova,
luta pela Canção Nova. Ah, essa frase é boa, hein? E dá um jeito, não. Ou então se planeja amanhã. Ah, não tem computador, não sei mexer, mas amanhã dá para ir pro banco, Dá, dá ué. para casa lotérica, dá para se planejar hoje, fazer um recato na família. Quando a gente geralmente vai dormir, antes de dormir, a gente já pensa em tudo que nós temos que fazer no outro dia. Já deixa ali sob o rack de saída da sua casa, esse lembrete, contribuir com a Canção Nova, né? Anota aí os números da Canção Nova, as agências, as contas bancárias, faça um depósito. Não importa o valor, eu gosto de frisar isso, não importa o valor, o importante é que você dê com amor, com alegria, tá bom? Renato, obrigado, você vê que nosso programa já faz todo dia e veio lá de cima nessa luta, suando a camisa, tá suando, gente. Adoro suar pela Não é? evangelização, né? Deus te É bom abençoe, demais. meu querido. Amém. Você é nossa doutora. A Jona falou, ela é nossa doutora Ele da é o alegria. grande doutor, né? Doutora Renata. Obrigada, Deus Te abençoe. querido. Obrigada, família. Muito bem, minha gente. Tá vendo, gente? Eu acho legal que você patrocina o quê? A beleza de um programa como esse, com a doutora Elizabeth aqui. Doutora Elizabeth, estou com uma pergunta, com medo de fazer para a senhora, mas eu vou fazer essa Eu vou pergunta. ter medo de responder, né? Espero que não. Nós estamos vivendo uma pressão muito grande, internacional, de uma grande organização, que não vou falar que é a ONU, mas nesse momento hoje uma pressão muito grande, inclusive sobre o nosso país, através da nossa ministra aí e tal, em relação ao aborto. O padre Alexandre, amigo meu, hoje está em Padre Alexandre de Carmópolis, um grande abraço, ele dizia para mim assim, o senhor aqui, ó, Natal está em fevereiro, vamos contar, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, vai tendo um monte de casamento, ou então um monte de aborto, porque calculava a época do carnaval por causa do aborto e tal. Como é que é hoje, essa cultura de morte que há no mundo hoje, em relação a essa... Primeiro eles incentivam A vida sexual a vida livre. sexual, de todas as maneiras. Não, como falar para uma criança, como se achar madura, pode ter relação. Falar para um adolescente, isso. Quer dizer, incentivo. E depois quer dar preservativo, quer que faça o aborto. Como é que é isso, doutora? Qual é a visão da igreja, a senhora como cristã, ou visão humana que nós podemos ter nesse momento que o mundo vive, dessa pressão mundial? Eu acho que, em primeiro lugar, nós podíamos dizer assim, existe essa pressão, todos nós, ninguém pode negar, né? Todos nós estamos vendo. Agora, então, em primeiro lugar, assim, a gente pergunta, por que existe a pressão? Será que é uma evolução natural? Evolução, entre aspas, né? Da sociedade que tem que chegar à vida sexual livre e daí todo método anticoncepcional pode falhar, todos, né? Se tem ovário, se tem espermatozoide, pode engravidar, com qualquer método anticoncepcional que pode acontecer de falhar. Então, como é que existe essa proposta de vida sexual livre e daí leva como consequência a discussão do aborto como um direito da mulher, a gravidez? Não, eu só quero a vida livre sexual, mas não quero o filho passa a ser um acidente, né? Então, primeiro eu acho que perguntar da onde que vem essa pressão. Existe uma evolução, entre aspas, natural, entre aspas, porque é consequência de todo um trabalho de mentalidade, de desconstrução, assim chamado mesmo, de desconstrução da família, de proposta de controle de natalidade, e aí se usam como bandeira de frente bandeiras que são mais aceitáveis, como preocupação com o meio ambiente, com a ecologia. Tem gente demais no mundo, por exemplo, que é questionável, agora já se questiona muito. Mas, assim, e, sobretudo, a saúde reprodutiva. Então, esta pressão, para esta pressão se juntam diferentes forças, né? E nós devemos ter lido agora na Folha de São Paulo e em outros jornais dos estados do Brasil, essa pressão de um comitê da ONU, porque a ONU não pode fazer pressão a favor do aborto. Então, de um comitê da ONU que está pressionando, agora focando sobretudo há alguns anos na América Latina, focando que aquele país que não libera o aborto está indo contra os direitos humanos. Não é contra os direitos humanos, porque esse direito não está na Declaração dos Direitos Humanos. Olha, mas não está. Eles chamam de novos direitos humanos. Que novos? Ou a pessoa tem o direito humano da
de viver desde a concepção até a morte natural, que é esse novo direito humano, né? Então, sem dúvida, existe uma pressão política onde se juntam diferentes forças, né? A sua pergunta era nesse sentido. É isso mesmo. E isso Claro. realmente traz para a igreja um grande questionamento. Porque quem é que mais se pronuncia contra, quem é que tem uma doutrina clara, é a igreja. Agora, nós temos visto os evangélicos, os políticos evangélicos, não 100%, mas muitos se colocando, às vezes, muito mais claramente que próprios políticos católicos. Parabéns. Então, eu acho que nós temos que nos unir todos, que defendemos a vida, que entendemos que cada vida é sagrada, que cada vida traz uma mensagem específica própria da imagem e semelhança de Deus, que cada vez que você interrompe artificialmente uma vida, é como se você estivesse impedindo que Deus cantasse aquela canção que Ele queria cantar naquela vida, naquela criança, e realmente unir todos aqueles que podem atuar e dizer, não, a nossa sociedade não quer. É um direito da mulher, é um direito de cada um ser infeliz, é um direito de cada um escolher ter uma vida sexual sem compromisso, pode ser. Mas no momento em que aparece uma outra criatura, acaba o seu direito pessoal. E todo método anticoncepcional pode falhar. Olha só. Nós temos perguntas com a Miriam, né? Então, Miriam, temos aí alguma coisa no Twitter? Temos sim, mãe. Temos bastante participação aqui no Twitter e De aqui onde no... tem gente participando, Miriam? Tem gente de Minas Gerais, aqui de Barueri, São Paulo, mandando um alô. O José Ivaldo, de Barueri, São Paulo, está pedindo oração também para a família. Estamos todos juntos aqui no Twitter. E aqui no e-mail tem uma pergunta da Aldeneide. Ela diz, sou casada há 14 anos e tenho 2 filhos, mas gostaria de saber como a igreja ensina sobre como decidir de forma santa e consciente o número de filhos. Ela pergunta sobre a quantidade de filhos, o que a igreja ensina sobre isso. Eu até vou pedir para vocês completarem, porque eu sei que vocês têm falado bastante disso. Veja, a igreja não define, a doutrina da igreja, o catecismo, não define o número de filhos. Nem exige que se tenha 10, 15, ou esta afirmativa antiga, tenha quantos filhos Deus mandar, está tirando a responsabilidade da pessoa dentro da paternidade responsável. Aliás, gostaria de falar para a gente não usar a palavra planejamento familiar, porque na evolução política existia um controle de natalidade colocado pelos poderes políticos. Como isso pega mal, foi pegando mal à medida nos países mais pobres, então foi mudando devagar para uma proposta de planejamento familiar. Para nós temos que falar mais exatamente em paternidade, maternidade responsável. E por isso, nessa pergunta, a igreja pede que você seja responsável. Você quer ficar em 2 filhos, por quê? Como que você vive a sua vida? Você vive a sua vida de amor na sociedade, na igreja, com seus filhos? Quer dizer, o questionamento é a motivação do número de filhos que você planeja ter, dentro da sua visão de responsabilidade. Vocês não querem completar alguma coisa? Muito bom, né? Essa abertura, lembrar aquela oração tão linda, eu celebro casamentos, né? Receber com amor os filhos que Deus os der, não é? É uma das promessas do casamento. E é tão bom receber com amor, né? A gente recebe com amor. Nós não quisemos saber o sexo das crianças. Então era Lucas ou Miriam, Gabriel ou Miriam. Quando veio a Miriam, a gente sabia que era a Miriam, né? Isso mesmo. Não é, Miriam? Você lembra? Mas é isso Você lembra, mesmo. filha? Você lembra? Não lembro. Você não lembra, né? Sabe da história, né? Sei. É isso mesmo. Mas Deus vai colocar no coração dessa moça que está fazendo essa pergunta, e junto com seu esposo, eu acredito que vocês 2 juntos, conversando, vocês vão poder planejar muito bem a sua família, mas em oração. Não só com a motivação, só vocês 2, com a cabeça só de vocês 2, mas coloca Deus nessa conversa. O que Deus pensa, como que nós 2 vamos resolver essa nossa vida, né, matrimonial, a programação dos nossos filhos, e Deus vai poder ajudar. E cuidado para não se basear só no aspecto econômico. Exato. Não posso dar tudo para o meu... O que é esse tudo? É né? muito relativo, né? É verdade. Mas nós temos, falando hoje sobre vida sexual no casamento e a transmissão da vida, nós temos uma
um VT, né, uma matéria que vai calhar bem agora nessa nossa conversa, porque são alguns casais que vão partilhar um pouquinho sobre a experiência da vida sexual após o nascimento dos filhos. Então, falando aqui dos filhos, vamos ver juntos a experiência desses dois casais. Tínhamos um projeto, já quando a gente namorava, né, de querer ter filhos logo. E foi isso que aconteceu, né? Então a gente já engravidou na lua de mel, graças a Deus, né? Foi uma benção. Somente que, mais atípico ainda, é o quê? A minha gravidez já foi uma gravidez de alto risco. Eu já comecei assim, de uma gravidez típica, né? De muito enjoo, muito vômito, muito... né, passando mal, e daí, até chegar numa gravidez de alto risco. Então, assim, nesses quase 7 meses de gestação, nós não tivemos relação, né? Então, assim, para um casal que acabou de casar, né, já passar, assim, os 7 meses sem ter relação, já foi complicado. A nossa adaptação sexual mesmo, ela veio se dar depois do nascimento da Maria Tereza, não é isso? Sim. Aí vem aquela questão toda, assim, do método Billings, porque nós optamos por nunca usar pílulas, nós temos as nossas convicções cristãs, católicas, então foi por uma opção livre, sadia, de não usarmos pílula. Os filhos não vieram por acaso, eles vieram porque nós queríamos. Nós queríamos, justamente. O método Billings, ele deu essa possibilidade da gente, não, eu acho que é tempo, a gente já sente falta. E isso é importante, mesmo correndo um risco de uma gravidez complicada como a primeira, porque a segunda gravidez foi complicada, a terceira gravidez foi complicada, e para cada gravidez foi um momento de adaptação. Antes de qualquer coisa, até mesmo o ato sexual, nós temos uma profunda necessidade de dialogar. Nós estamos numa sociedade onde o diálogo ele foi colocado de lado. Não é? Mas no casamento No casamento não tem como. O casamento sobrevive no diálogo. Para ser casal hoje, nessa sociedade atual, nós precisamos ser muito firmes daquilo que nós queremos e do propósito que Deus escolheu para nós. A nossa adaptação, graças a Deus, ela foi muito tranquila, porque a preparação para o matrimônio, para o nosso casamento, ela foi muito bem feita. Nós tivemos acompanhamento. Esse conhecimento no namoro que aconteceu nos favoreceu com relação a essa harmonia. E foi muito importante essa espera, né? O Márcio me esperar, saber o tempo de cada coisa. A própria vida conjugal, a vida sexual, ela adquire essa harmonia a partir do diálogo. Eu entender qual que é o meu limite, o Márcio entender qual que é o limite dele, a gente conversar, se respeitar. Na vida, no dia a dia, né, dentro do matrimônio, a gente não pode desejar ser feliz, mas fazer o outro feliz. Assim também dentro do ato conjugal, na relação sexual, a gente precisa ter isso em mente, não só em mente, mas no coração também, de que eu preciso desejar a felicidade do meu companheiro, da minha companheira, ou seja, no meu caso, eu preciso desejar a felicidade da Ziza naquele momento. Depois que as meninas nasceram também, a minha primeira foi a Suzana, eu vivi um tempo onde eu precisei da paciência do Márcio. Eu precisei que ele esperasse até mesmo eu me recuperar, não só fisicamente, mas emocionalmente, a parte psicológica também. Então foi um tempo assim onde eu precisei do companheirismo do Márcio e isso foi de fundamental importância para nós. Deixe que o amor de Deus seja derramado sobre a sua casa e não tenha medo de amar. Parabéns, Vânia, por essa belíssima entrevista, emociona. Esses são os casais de Canção Nova, gente. Dá orgulho na gente, dá. Tem jeito, viu? Tem jeito. E me fez lembrar a oração do casamento mais uma vez, né? O medo de ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na gordura e na magreza. Não, essa não está na oração. Aí também está embutido lá, não é? Que é isso que importa. Miriam, tem perguntas aí, filha? Temos perguntas aqui no nosso e-mail, pai. É a Maria Rita Lima da Cruz. Ela falou, sou de BH, Minas Gerais, e queria saber como fazer para recuperar a sexualidade dentro do casamento depois que os filhos nascem.
Acho que o próprio fato de recuperar a sexualidade já solicita uma visão diferente de sexualidade. É dizer assim, tudo que a gente faz, de uma certa maneira, é expressão de sexualidade, porque nós somos sexuais em todas as nossas células, e o nosso corpo é a nossa expressão no mundo. O embrião já é um ser humano e tem um corpo. Então, quando você não pode separar espírito, a dimensão psicológica da dimensão física. Então, tudo que nós fazemos não quer dizer buscando prazer sexual, mas fazemos como pessoas sexuais, né? Então, assim, acho que a resposta não vai ser assim, como recuperar a sexualidade, mas eu acho mais como viver a vida sexual depois que tem os filhos. Porque, em geral, bate aquele medo. Acabei de ter um filho, vou ter logo outro. E uma coisa muito delicada, a mulher muitas vezes se sente culpada, como se ela tivesse culpa de poder engravidar. Então, se ela usa, por exemplo, o método natural, ela sente culpa e o marido às vezes faz, tá, hoje não pode? Tá. Quer dizer, ela sente como culpada de poder engravidar, desse dom de poder engravidar. E por isso, gente, esse testemunho desses dois casais foi tão importante. É imprescindível se preparar bem para uma união conjugal, para chegar ao sacramento do matrimônio. Veja que os dois casais tiveram uma boa preparação e, por isso, a capacidade de aceitar o outro como ele é, de entender os limites do outro, isso é fundamental. Então, como eu entendo a pergunta assim, como viver a vida sexual depois que tem os filhos? Realmente, se você não sabe o método Billings antes, não conhece bem, aprender na época que fica logo depois do parto é complicado. Porque daí você não tem a ovulação direito, o seu ciclo não veio direito. E você precisa procurar alguém que saiba bem o método para te ensinar. Não tem uma receitinha. Você pode ter relação esses dias, outros não. Se é isso que você está perguntando, como recuperar, entendo que acho que você quis dizer assim, como é que pode ter relação sexual sem engravidar, evitando logo depois de ter um filho? Estou entendendo isso. Se é isso, e você ainda não se conhece direito, não conhece bem o seu organismo, você precisa procurar alguém que saiba bem o método Billings para te ensinar direitinho, com todos os detalhes. E às vezes, doutora, também pode ser até uma disfunção mesmo, que pode, sem contar com gravidez, que a gente fala, tempo de namoro, não vai aquele fogo. O fogo vai acabando e a sexualidade não só como genitalidade, mas como em várias manifestações da sexualidade, a relação sexual é a mais poderosa, a mais linda, mas então você também procurar ajuda nesse sentido vai ser muito bom, né? Aliás, o amor cresce, a vivência autêntica da sexualidade vem quando integra esse fogo, esse impulso, essa coisa toda dentro de uma direção realmente de construção junto, onde esse fogo fica dirigido. Não explode o fogão, mas explodiu o fogão dela semana. Não, fui eu. Explodiu o fogão dela lá. Ele explodiu meu fogão. Explode o fogo lá. Mas ele sabe cozinhar? Ele cozinha muito bem, doutora, mas às vezes ele exagera. De vez em quando ele explode o fogão. Explode o fogão, Só explodiu o fogão dela, só derreteu só o botão, mas tem outro lá, o Gabriel deu para ela. Gente, doutora, acabou o programa já, doutora. Meu Deus. A vida da diretora. Obrigado, pela diretora. Tá vendo como foi bom? Elizabeth, muito obrigado. Sempre bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada, digo eu. Faz parte da nossa história. É um prazer para estar aqui, estar com todos os telespectadores. Mira, o programa vai estar no blog. Exatamente. Amanhã o programa já vai estar aqui no blog, que é blog.cançãonova.com/minhafamilia. Aí você já vai poder acompanhar o nosso programa pelo YouTube, pela internet, que já vai estar rodando aqui. Valeu, gente. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E os nossos recados? Dia 28 de maio, vamos para Milão com o Papa Bento XVI. Você é nosso convidado, ligue para a Obra de Maria, 12 3186 2055. Vamos para Milão com o Papa Bento XVI, dia 28 de maio, ligue 12 3186 2055. Com Deus, gente. Belo programa. Parabéns, diretora.